Bora falar do pênalti? Lance polêmico, lance difícil, que a gente precisou assistir 500 vezes ontem e vamos continuar assistindo, né? Porque é tema de discussão, o pênalti em cima do Endrick. Nós temos a imagem para exibir aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Tá aí, ó. É que houve o toque, houve. Ontem, no Canelada, o Vampeta chegando no estúdio, abriu a porta e já falou de primeira, né? Para ele não teve dúvida, pro Vamp. Pênalti. Sem pensar duas vezes, né, Vamp? Pênalti, lançamento perfeito do Everton, ele que cria esse contra-ataque, né? O Felipe Jonathan não protege, João Paulo sai achando que não dá, é o Endrick. Só acompanhar. Acreditou, se não faz, ele chega na bola mesmo. Para mim foi pênalti. Eu acho também que o João Paulo saiu atrasado do gol e o Felipe Jonathan não protegeu a bola do jeito que deveria proteger. E se o Felipe Jonathan, fiquei com essa sensação, se tivesse ido na bola, correndo atrás da bola, dado um bico nessa bola aí, também tinha afastado aí essa possibilidade. O Endrick, veloz do jeito que é, quando o João Paulo e o Felipe Jonathan perceberam, já estava no meio dos dois, né? Então eu reconheço que houve uma falha de marcação e um mérito do goleiro Everton, né, de repor essa bola rapidamente. Flávio Prado. Qualquer opinião é muito respeitável nesse caso, realmente, porque é interpretativa. Como é que eu interpretei esse lance? O Endrick vai correndo, quando voltar, vou falar o que eu estou pensando. Ele vai correndo aí, ó, ele chega e tem um tranco legal do Felipe Jonathan e ele joga o Endrick em cima do João Paulo, e não o contrário. Mas ele não faz pênalti, nada, um tranco normal. Por trás a gente vê até melhor esse lance. Ele é tranco normal, proteção de bola, e ele joga o Endrick contra o João Paulo. E aí, um choque normal, para mim, não foi pênalti. Eu jamais marcaria um pênalti numa decisão depois de olhar pela 10ª câmera. Aí eu acho que tem nada a ver com VAR, é erro crasso. Aqui, se não marcasse que foi o que o Klaus fez, não havia erro crasso, porque até hoje a gente está discutindo, embora a maioria entenda que foi pênalti depois de ver a 10ª câmera, eu não daria esse pênalti. Eu acho que o Palmeiras ganharia do mesmo jeito, tudo normal, mas eu não daria esse pênalti. Para mim, a minha leitura foi essa. Ele sai em velocidade, tem um tranco normal do Felipe Jonathan tentando conter, um tranco normal, ombro. E aí ele é jogado pela velocidade que ele vinha contra o João Paulo, que vem saindo, bateu no João Paulo, choque normal, eu não daria pênalti. Também tem uma reclamação de torcedores do Santos de que quando o Everton foi repor a bola estava em movimento. Se isso aconteceu, o lance já deveria ser anulado ali. Mas eu não vi essa imagem. Se alguém o lance começa assim, Flávio. O Santos, eu acho que vai para uma bola parada, a bola volta para o Pituca, fez o Palmeiras tira, o Pituca vai e chuta quase do meio campo pro gol. E aí que eu achei, não sei se foi o Gandula ou rápido, o Everton pegou a bola rápido. Beleza, tudo bem. Foi muito, muito rápido. Mas se a bola não estiver parada, se ela estiver rodando, não pode. Ele tem que tiro de meta com bola parada. Agora, eu não vi essa imagem. Eu também não vi. Pra mim, quando pega a cena, a bola tá parada. Pode ter havido, pode ter, eu não vi. Se alguém tem essa imagem, mas eu não daria o pênalti. Mas o professor Rafael Porcari escreveu que é um lance interpretativo, que ele não marcaria, mas ele entendeu a marcação da arbitragem, né? Ele disse que é um lance interpretativo. Claro. E sobre o Everton, ele escreveu o seguinte, ó. Vez ou outra, essa bola é sim chutada ainda em movimento, né? Quando o time está com aquela necessidade de partir para o campo de ataque, de repor a bola em jogo. Quando isso acontece, o bandeira deve erguer o seu instrumento e avisar o árbitro, que mandará repetir a cobrança. Pois quando feita com ela ainda em movimento, o jogo não está reiniciado e nada vale. O árbitro assistente nesse tipo de lance deve estar posicionado na linha da bola num tiro de meta e é ele quem deve verificar essa situação. Aí ele escreveu aqui, né, o professor Rafael Porcari. Provavelmente o VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, e o bandeira, Danilo Simon, entenderam que a bola estava na inércia e por isso o jogo seguiu. E aí o Porcari escreve o parecer dele aqui. Eu, particularmente, não consegui achar uma imagem que mostre claramente a bola sendo chutada quando ainda em movimento. Se foi, deveria voltar e cobrança. Se não foi, ele até escreve, né? Fica feio o chororô. Enfim, então só o parecer aqui do nosso amigo, né? Especialista em arbitragem, o árbitro Rafael Porcari. Aí você vê, né? O Porcari, ele falou que, na visão dele, não marcaria o pênalti, né? É um lance interpretativo. Eu vi o Salvio Spínola, também é um outro especialista de arbitragem que a gente conhece, né, falar que foi pênalti. Então é um lance que dividiu, aqui na mesa também dividiu. O Pedro está falando que foi, você já acha, Flávio, que não foi. Piperno e Bruno Prado.
Eu daria o pênalti, acho que é um lance difícil, mas acho que ali o João Paulo derruba o Endrick ele consegue chegar na bola e o João Paulo derruba. É um lance difícil, acho que dá para discutir a maneira como o VAR é utilizado, mas eu marcaria o pênalti, sim. E Perno? Eu disse ontem que eu não marcaria. Reconheço que é um lance muito difícil, acho que cabem aí muitas interpretações. É impressionante como o Endrick parece um velocista jamaicano contra, enfim, um brasileiro. Né? Quer dizer, ele sai muito atrás e chega na frente do Felipe Jonathan. Aí há primeiro esse contato com o Felipe Jonathan e depois o contato do João Paulo com o Endrick. O contato do João Paulo com o Endrick não me pareceu ser aí com intenção faltosa ou também o suficiente para, enfim, derrubar o jogador do Palmeiras. Mas, de qualquer forma, é sim um lance muito difícil, mas, sabe, você tem que... Assim, você tem que procurar ângulos muito específicos para enxergar algum tipo de infração. Portanto, eu não daria. E veja também, eu só queria chamar a atenção para uma coisa: o Felipe Jonathan foi mal no lance e o goleiro também, porque se o João Paulo nem toca no Endrick, o Endrick chegaria na bola, mas sem ângulo. Provavelmente o Endrick ia ter que pisar na bola. Você não achou que o Endrick foi jogado em cima do... O que eu vi desse jeito... Primeiro contato. Aquele choque do Jonathan, que é ombro com ombro, não é nada. Não, foi pênalti do Jonathan, não. Não. Mas quando ele toca, o Endrick vem numa velocidade absurda, ele vai ganhando aceleração. Muda passado. Quando ele bate isso, ele vai pra cima do João Paulo, e não o contrário. Há um choque. Há um choque. Mas eu acho que foi o oposto. Por isso que eu não daria. Aí você vai dizer, não, João Paulo, tá tudo certo. Esse aqui é o tipo de lance que ninguém pode dizer, eu tenho certeza. Não. Né? Tanto que o Klaus não deu, e depois da 10ª câmera ele mudou de opinião. Então... Eu fiquei com a sensação de que o Felipe Jonathan achou que o Endrick não ia chegar na bola e que o João Paulo também achou que o Endrick não ia chegar na bola, sabe? Ficou aquela coisa, vamos esperar que a bola vai sair. E aí os dois ficaram ali protegendo. Nisso chegou o Endrick no meio dos dois, né? O Endrick acreditou no lance. Se chegasse mesmo na bola. Então, mas chegaria sem condição para fazer alguma coisa boa. Aí o Bruno até falou no Canelada, né? Nessa hora... Claro que ali o calor do momento, o jogo rolando, mas nessa hora, se é o Endrick que está disputando uma bola, você nunca pode duvidar, né? Você tem que sempre garantir ali, você tem que afastar essa bola. Uma boa leitura. Sobre o Everton, o lance polêmico, que tem muita gente reclamando, nós temos a imagem, hein, do momento da reposição do Everton. Tem gente falando que o Everton bateu o tiro de meta com a bola rolando. Nós temos a imagem para exibir aqui. O Pituca chuta lá em cima. Chuta, o Everton pega. A bola. A bola tá paradinha. Nossa. Pode voltar pra você ver. O Pituca, sabendo que o cara... A bola parou. Mas os caras vão buscar pelo gente, a bola tá parada. Nossa, eu tô em dúvida. Eu tô em dúvida também. Eu jogou. Essa bola tá parada mesmo. A bola já tava lá. Ela já estava lá. Não foi nem o Gandula, a bola estava do lado. Porque a gente também ficou com essa dúvida. E você vê que é uma jogada treinada, isso aí, viu, Flávio? Ele já pega rápido e... Vamos colocar na slow motion essa manda botar aí, Pedro. O Pituca arrisca com o Gil e o Joaquim no ataque. Não esse lance. Não, volta um pouquinho. Volta mais o chute do Pituca. Difícil, hein? Ela tem que estar totalmente parada, porque eu acho uma baita frescura, né? Mas é a regra. Eu acho que você repor rapidamente é ótimo pro jogo. Mas a regra é essa, né? Até pra gente voltar ainda no chute do Pituca, né? Que o Vampeta começa ali, ó. Analisar. Que aí tem aquela finalização pra fora. Ele tinha até a opção de um passe, né? Um passe. Os zagueiros não estão posicionados. Ele também não olha pra trás pra ver se o Endrick tá lá. Olha lá. É esse momento. Lá no meio campo, ó. Ele arriscou de muito longe. Aí o Everton pega rápido e... Tem isso também. Olha lá. Todo mundo no ataque, ó. E aí ele arriscou de muito longe o Pituca, né? Muito longe, né? Eu achei que ele ia alçar essa bola na área lá. Ele podia passar ali, ó. Passar do lado. Até se ele quisesse dar um passe vertical, né? Sei lá. Tinha ter feito coisa melhor. Tinha opções, tinha opções. Olha lá. Do lado dele tem. E aí o Everton, ó, já repõe a bola rápida ali e lança o ataque do Palmeiras, o Endrick, na sequência sai o pênalti pro Verdão. Seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vai deixando o seu like, pode mandar pra cá a sua opinião, hein? Lance polêmico, a gente quer saber a sua opinião aqui no chat do YouTube, também pelas redes sociais, @Jovem Pan Esportes. Falando de arbitragem, a Leila Pereira rebateu as declarações de John Textor, dono da SAF do Botafogo,
que falou em manipulação de resultados, citou os atletas até mesmo de São Paulo, de Fortaleza, vem falando aí do Palmeiras, né? E a Leila Pereira falou sobre o assunto. Nós temos as aspas aqui no bate-pronto da Jovem Pan, da presidente do Palmeiras. Abre aspas para Leila Pereira. Eu já falei outras vezes e não queria nem me estender muito nesse assunto. Esse senhor já está falando essas barbaridades desde que nós fomos campeões do Campeonato Brasileiro. Eu acho que John Textor hoje é a grande vergonha do futebol brasileiro. É uma irresponsabilidade ímpar uma pessoa ficar fomentando mentiras, porque se ele não prova, até que se prove, ele tem que comprovar. E quem quer fazer uma denúncia séria não fica indo em podcast fazendo denúncias. Vai no Ministério Público, apresenta suas provas. É interesse de todos nós, é uma irresponsabilidade. Esse senhor é um fanfarrão. Se ele não comprovar, ele tem que ser punido de uma forma exemplar. Esse homem deveria ser banido do futebol brasileiro. Ele fala tanto em inteligência artificial, ele deveria dar menos valor à inteligência artificial e mais à inteligência emocional, que ele não tem absolutamente nenhuma. Então agora, quem tem que tomar as providências são as autoridades. A parte do Palmeiras nós já fizemos, fecha aspas. Tá aí, portanto, a Leila Pereira rebatendo John Textor, hein, Vamp? Tá certo, não só a Leila, tem que CBF, Ministério Público, sei lá, Polícia Federal, alguém, porque o cara vem, chega e joga esses negócios no ar, né? Prejudica a instituição, atletas aí que ele cita, de São Paulo, Palmeiras, tudo tem que tomar uma investida, né? Eu queria ver assim, se o Tiquinho faz o gol de pênalti contra o Palmeiras. Se é uma coisa que está comprada, não ia dar aquele pênalti pro Botafogo, né? Como o auxiliar também do Abel antes falou, o campeonato tá melado, não querem que a gente ganhe. Aí ganhou o campeonato. Também errou ali. Errou, mas ele tomou 4 jogos, né? Isso, foi tomou suspenso. 4 jogos. Suspenso. Então tem que dar ultimar o Textor lá, da terra do tio Sam. Se você faz isso na Premier League, ele tem time na Premier League, né? Se faz isso no campeonato francês, ele deve ter sido ultimado, né? Faz isso lá nos Estados Unidos. Né? Na terra do tio Sam. Na Major League Soccer. Faz lá. E aí, como é que faz? Todo lado da Leila. Tem que apresentar as provas. E assim, a gente acompanha a opinião do torcedor nas redes sociais. Tem gente que acha que o Textor tem razão. Flávio Prado, Piperno e Bruno, né? Olha lá, o Textor falou, tem razão, é verdade. Hoje o Botafogo tá assim. O Palmeiras sendo beneficiado, mas cadê as provas? Flávio, com todo o respeito ao Botafogo que a gente tem, sabe, ó, time que mais cedeu jogadores para a seleção, junto com o Santos. Hoje eu vejo o Botafogo assim, o cara tá rico, ganha na loteria, não tem um problema nenhum, dinheiro para todo mundo, tá tudo tranquilo. Quer um problema. Você tá com dinheiro, quer um problema, torce pro Botafogo. Você vai sofrer Quer sofrer, torce pro Botafogo. Eu acho que o Textor é um baita idiota e ele não sabe interpretar o que a inteligência artificial mostrou. Os médicos, eles dizem o seguinte, quando você faz exame, a pior desgraça que você pode fazer... Ó, tá voltando na rádio. Tá voltando na rádio. Tá. De volta à Rádio Jovem Pan. Então, tá dizendo o seguinte... Eu quis te interromper igual o nosso pilhado. Claro, você é educado. O Textor é um... Tive que interromper. Vai lá, Flávio. O Textor é um baita tonto, que ele não sabe... Os médicos dizem o seguinte, quando você faz um exame, tem um cara que vai no Google, né, pra ver se deu certo o exame. Olha, isso aqui, o que o Google tá falando desse resultado e tal. Normalmente faz bobagem, porque o segredo dos exames é o médico, né? O médico saber interpretar aquilo que foi dado como resultado. Esse infeliz, ele tem a tal da inteligência artificial. A inteligência artificial detecta alguma coisa, mas para você saber explicar aquilo que foi detectado, você tem que conhecer o futebol, você tem que saber como é que é. Tipo, um jogador de futebol, ele toma mais de 1000 decisões durante um jogo. E a maioria sem bola, ele toma várias. E existe um padrão, mas que dependendo da situação, esse padrão é mudado porque o cara tá com uma dor na perna, o cara tá mais cansado. O padrão do começo, o poder de decisão do começo, o Vampeta pode falar isso pra gente com muita facilidade, do começo do jogo é diferente do último minuto. Nossa. O cara tá cansado, o cara tá diferente, o cara tomou uma pancada, enfim, o cara tá desequilibrado, cabeça do cara não tá legal porque o filho tá doente, então, certas situações. A inteligência artificial, ela é pragmática. Ela fala, ó, o padrão do Piperno é X, nesse dia ele fez X mais 1. Isso não quer dizer que tem alguma coisa errada. Não, o Piperno está com um pouquinho mais de pressa. O Piperno tinha que ir no banheiro e ele saiu mais rápido. Fugiu do padrão. Esse cara, ele não sabe interpretar isso. Então, acho até que ele deve ter alguma coisa
Só que não sabe interpretar, ou seja, é um tonto. Você deu um instrumento pro cara que ele não sabe interpretar e ele interpreta do jeito tosco dele. Agora, tem que ser punido, esse cara, ele tá falando do futebol como se fosse uma roubalheira, um godo total e tal. Ué, talvez ele tenha esses padrões na vida dele. Mas isso não quer dizer que a vida dele seja igual ao que acontece aqui no Brasil, o que acontece no nosso futebol. Então, não tome os parâmetros dele, não meça os outros pela régua dele. Talvez, para ele, seja normal esse tipo de coisa. O nosso futebol não é. Não estou dizendo que todo mundo é honesto aqui, não é isso. Mas não tem manipulação de nada. Ué, foi citado aqui. O Abel falou que tinha manipulação e foi dado um pênalti o Palmeiras acabou sendo campeão. O time que manipulava tem o pênalti do Tiquinho. Então, alguma dúvida sobre o Tiquinho? Claro. Sobre a defesa do Botafogo, que deixou o Palmeiras virar a partida. Exatamente. O Começou a tomar gol pra caramba. Sabe qual foi o a melhor defesa do campeonato. Sabe qual foi o problema do Botafogo? A inteligência normal do Hendrick. Que ele sozinho tomou o jogo sozinho. Não só essa. Tava no peito. 3 de Soares. Teve essa do Palmeiras, teve chance contra o 3 do Soares dentro de São Januário, né? Então, O Tiquinho, por exemplo. Aqui ganhando do Red Bull Bragantino, toma o gol no último minuto. coitado do Tiquinho, ele fica só Isso suspeita. E o cara errou. Tiquinho, O cara errou. Primeira metade do campeonato marcando gol todo jogo, ajudando o Botafogo. De repente para. E aí? A inteligência artificial considera isso o quê? Uma manipulação? Exatamente. Dentro da leitura desse A cara, defesa do Botafogo começa a tomar gol de tudo quanto é lado. exatamente. O gramado, o que ajudava tanto, estava manipulado. Pô, gente, peraí. Esse cara, deve ter um relatório que ele não sabe interpretar. O fato do cara ser milionário não quer dizer que ele seja inteligente, não. Ele provavelmente é daqueles caras que tem uma inteligência desse tamanhinho. Ele sabe ganhar dinheiro, isso é outra coisa. O que não significa que o cara tem uma inteligência para outras coisas. Provavelmente deve ser um baita de um tonto, aquele cara que não dá para você conversar 10 minutos. Tudo indica que seja assim. Então você entrega para um cara desse um negócio desse que ele não sabe o que fazer com isso e fica falando um monte de bobagem. Só que passou da hora de punir o cara, né? Chega, né? Já deu a cota. Esse cara tem que ser proibido de entrar nos estádios aqui do Brasil. Pô, se ele tá tão desconfiado, vende o Botafogo e vá a merda, pô. Esse é o ponto. Vá a merda. Isso, ninguém precisa do João Textor aqui no Brasil. Botafogo não precisa, ninguém precisa dele aqui. Aliás, ele só enche o saco. O que ele fez desde que ele chegou no Brasil? Nada. O que ele acrescentou? Nada. Nada. Um bobo que fica falando um monte de bobagem. E do mesmo jeito que assim, o Textor, ele ainda não apresentou as provas e ele continua falando do assunto, isso desde o ano passado, né? Sem apresentar provas, só esse relatório daquela empresa lá, que a gente já passou aqui no programa, e também inteligência artificial, especialistas, que nós não temos o nome, do mesmo jeito que ele fala, a gente também pode falar, pô. A gente também pode tirar qualquer tipo de interpretação, claro, porque a gente não tem as provas, a gente se não... entregar pra gente... Não, mas se entregar a inteligência artificial pra mim, eu vou falar um monte de bobagem, eu não sei mexer. Você sabe, se entregar um relatório pra você, Pedro, você que é jovem e conhece pra caramba de rede social. O cara te dá um relatório de rede social, você vai falar... Não vai entender, você não sabe fazer isso. Imagina o João Textor, pô. É querer analisar jogo de futebol na vida real como se fosse videogame, pelo que eu tô entendendo, pelo que eu tô vendo do que ele apresentou. Exatamente isso. Como se o jogador fosse um robô. Acertou aqui, errou ali. Ih, errou aqui, eu acho que tem manipulação. Como é que você justifica? Cada jogo é um jogo. Cada jogo é uma história. O jogo de futebol tem emoções, tem o lado emocional que também às vezes pesa, sei lá, tem um monte de coisa que interfere no jogo. Esse jogo do Palmeiras teve o pênalti do Tiquinho e a expulsão do Adrielso. Eu tô olhando a classificação do ano passado aqui, ó. Se esse pênalti do Tiquinho entra, o Palmeiras terminaria o campeonato 1 ponto atrás do Grêmio e com os mesmos 67 do Botafogo. Só que muito provavelmente o Botafogo não ia perder aquele monte de jogo que perdeu depois disso. O Botafogo ficou emocionalmente abalado. O campeonato, o Grêmio perde o campeonato, não diria, no jogo contra o Corinthians. Pô. Sim. Um homem a menos o Corinthians, ele toma o gol. Naquela rodada, se o Grêmio ganha, o Grêmio fica líder do campeonato. Exatamente. Porque o Grêmio veio de uma vitória do Botafogo. Sim. O Grêmio veio de uma vitória de 3-0 em cima do Botafogo, né? De 4-3. 4-3, né? Virou. Tava 3-1 Botafogo. Mas olha essa coisa do Textor, pelo jeito, o que ele tem mesmo é o tal relatório da inteligência artificial, da empresa que ele contratou. Porque isso que a Leila falou, uma coisa que eu concordo muito, eu já falei isso aqui em algum momento. Se ele tem uma prova concreta, e pelo jeito o que ele considera concreto é relatório de inteligência artificial, se ele tem uma prova concreta, uma gravação, um áudio, uma testemunha, um comprovante bancário de transferência, enfim, uma coisa realmente concreta, nem que seja assim, uma conversa,
Enfim, não tem nada. O que parece que ele está se baseando, né, em inteligência artificial. É uma coisa que, se ele tem uma denúncia, é uma denúncia séria no futebol, manipulação de resultado. E aí, no caso, pelo que ele disse, ele considera que jogadores manipularam, né? Porque até ele falou, não, a Leila ficou brava, mas não é nada com ela, Casares é meu amigo. Ele acha que jogadores manipularam jogos. Isso é uma acusação muito séria. Não é uma coisa para você ficar fazendo suspense, é uma coisa para você apresentar. Chega já no Ministério Público, ele quer fazer a denúncia no Ministério Público, chega já com as provas na mão. Olha aqui, ó. Eu tenho isso aqui, tenho áudio, tenho conversa, tenho aqui uma testemunha, tenho qualquer coisa concreta e já apresenta. Não é uma coisa, olha, eu tenho uma acusação aqui, hein? Daqui a pouco eu apresento. Já comparei aqui, parece o João Kleber fazendo suspense no programa dele. Pô, não, isso é sério, não é para fazer suspense. Então, se tem alguma coisa, na hora, a denúncia tem que ser feita junto com a apresentação das provas. Ó, aqui, ó, estou fazendo essa denúncia porque eu tenho isso aqui, ó, tá aqui, entregue para vocês. E, pelo jeito, a denúncia dele é só baseada em relatório de inteligência artificial. E como todos já falaram aqui, não é robô. Não é um videogame, né? Então, realmente, se for só isso aí, e pelo jeito porque até agora ele só falou sobre isso, ele não falou de um áudio de um árbitro que tem sotaque carioca, que nem é da primeira divisão. Então, não tem nada a ver com os jogos que ele falou aí do São Paulo com o Palmeiras, do Palmeiras. Então, alguns dias depois vago. Ele deu uma recuada. Então, dá uma recuada. Ele falou, você sabe que a inteligência artificial põe a voz que ela quiser. Sim, e tem ela faz a voz que ela quiser. E tem que periciar áudio também. Pega a voz do Pedro, a voz do Piperno, a voz do Vampeta, põe qualquer áudio. Ele pode pegar isso aqui que nós estamos falando, pela inteligência artificial, mudar o que a gente está falando com o movimento da boca. É um negócio... Mesmo se apresentar áudio, tem que ser periciado também. Cara, eu queria fazer um estudo do QI do Textor. E de uma ameba, para comparar. Acho que seria uma comparação boa para a inteligência artificial. E a gente está falando que todo mundo tem que se posicionar e a gente cobra punição. Eu acho que até a inteligência artificial tinha que cobrar um posicionamento do Textor. Falando sério aqui, porque ele está falando da inteligência artificial e está passando também uma imagem da inteligência artificial. Claro. E eu acho que a inteligência artificial veio para nos ajudar. Pô, é uma ferramenta nova, tem ajudado muita gente, mas qual ferramenta que ele utilizou? Enfim, porque para não passar uma imagem distorcida, tá? Da inteligência artificial. Precisa dar para uma pessoa inteligente, não para o Textor, pô. Aí dá para o Textor, não adianta. Entendeu? Tem que ser usado por pessoas inteligentes. E não é o caso aí. Falando em pessoa inteligente, eu estou vendo um negócio aqui no Twitter, uma informação de que a CBF, isso claro que eu preciso checar, mas está aqui, enfim, a fonte é boa, agendou Flamengo e Palmeiras no Campeonato Brasileiro para o mesmo horário de Real Madrid e Barcelona. É um caso também de inteligência, nesse caso não artificial, mas de inteligência rara, né? E agora, se o Textor tiver as provas que a gente espera, né? As provas que eu digo, se ele tiver alguma mensagem, e aí também tem que ter perícia, né? Porque essas imagens e essas mensagens, esses áudios, como disse o Bruno, né? De repente, né? Hoje, com a inteligência artificial, você pode fazer um áudio qualquer aí, né? Mas se ele tiver essas provas, aí tudo bem, né? Se ele tiver essas provas de árbitro combinando o jogo, não sei, e que acho que é isso que a gente está esperando. Claro. Se for ficar só inteligência artificial, aí, com todo respeito, eu não vou considerar. Piperno. Mestre Tostão escreve sempre, e nesse domingo ele tocou de novo nesse assunto, sobre inteligência sinestésica. Negócio difícil e tal, né? Mas, quer dizer, é aquela coisa meio intuitiva que faz com que, por exemplo, falando em jogador de futebol, né, ele mude o seu posicionamento fração antes de realmente raciocinar, né? Aquela coisa. Então, imagina a inteligência artificial do Textor captando um movimento desse aí. Por exemplo, o Hendrick, que é um jogador muito rápido nesse movimento. Às vezes ele se movimenta, provavelmente, então, antes de realmente pensar no que vai fazendo, porque é aquela coisa intuitiva, já vê e vai. Se você medir isso do Pelé? Nossa Senhora. Ia dar irregularidade atrás de irregularidade. Do Maradona. O gol do Maradona, o maior gol da história da Copa do Mundo, a inteligência artificial dizia que era burlado, porque o que ele fez é tudo ante tudo. Né? É o ante tudo. O Messi, mas eu vou ter que lógica tem o Messi? Nenhuma. Ele é gênio, é um cara diferente, né? Então, o movimento, a tomada de decisão de um atleta de futebol é muito diferente. A inteligência do jogador de futebol é muito diferente da inteligência das pessoas. Eu digo sempre, ninguém é completamente burro.
Cada um tem um tipo de inteligência para uma determinada coisa. E é assim que funciona mesmo, em qualquer atividade. O jogador de futebol, ele é extremamente inteligente. Essa coisa preconceituosa, o jogador... Não, talvez ele não saiba falar corretamente. Talvez ele não saiba... Também, infelizmente, no Brasil, nós não damos escolas para os atletas. Já falei sobre isso aqui. Deveria ter uma escola, porque a maioria não é aproveitado e teria um trabalho, né? Quando a carreira não seguir. Querem que o cara saiba falar português corretamente. Mas o cara que fala português corretamente não joga futebol, não enche estádio. Pô, aquele cara, ele mal sabe falar e enche estádio. Ele ganha muito porque ele enche estádio. Ele tem uma inteligência específica para fazer aquilo. Você jogar futebol com um ex-atleta, eu sou atrevido, não faço eu com atleta, ex-atleta, Deus do céu, é outro mundo. O raciocínio do cara é outro, é outra coisa. Não dá nem para você. Não dá pra... Por isso que o cara que joga na várzea acha que pode ser jogador de futebol. Quando ele chega para jogar com os caras, ele nem vê. Você não consegue. Não dá, é outro mundo. O Vampeta jogando futebol hoje. Ontem eu dei uma aula lá na Zona Leste. Não, se ele jogar com o cara da Zona hoje, Norte, deu uma aula mesmo. Lotado, desse tamanho, Pedro. Os moleques tudo, como é que você faz isso? Eu digo, vai treinar todo dia, que o dia você vai saber. Não é não. Você nasceu com essa inteligência pra fazer isso. Vai treinar, você aprimora. Mas não tem jeito, velho. Tem coisa que... E aí não é inteligência artificial que vai fazer essa detecção. Ou até faz, mas com pessoas inteligentes fazendo a leitura do relatório, não o João Textor, né?